Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui eu com a minha Bíblia. Hoje eu estou com essa Bíblia aqui. James, essa Bíblia de King James, atualizada, viu, irmão? Hoje eu estou com ela aqui. Minha simples está ali. Para dizer a vocês o quê? Que continua aqui com os vídeos. Interessante, né? Deus abre o mar. Deus abre o mar para o seu povo. Irmão, mais de 600 mil homens, mais de não sei quantas mil crianças, não sei quantas mil, provavelmente aí mais de 1 milhão de crianças, entre mulher e velho ou mais, se vendo diante de um deserto, uma distância de três dias do Egito até o Mar Vermelho. Esse povo já estava se aproximando do mar, quando a comitiva, Deus endureceu novamente o coração de Faraó. Faraó foi lá, convocou 600 maiorais do seu exército, 600 comandantes, escolheu os melhores carros, os melhores animais, cavalos. Para quê? Para que perseguisse novamente os hebreus. Sendo que Faraó tinha permitido que o povo saísse do Egito e depois Deus o fez com que o coração dele novamente se endurecesse e ele passasse a perseguir novamente o povo de Deus. E o povo, e era noite, viu, irmão? Olha para você ver, era noite quando começou essa perseguição. Tanto é que Faraó com seus cavalos, os hebreus chegaram até a contemplar aquela grande multidão de soldados vindo ao seu encontro e a poeira subindo. E muitos deles ali fraquejaram na frente diante de Deus e diante de Moisés e de Arão, dizendo não tem sepultura suficiente no Egito, que não poderia nos sepultar lá, porque vai ser um grande massacre. O Egito vai passar por cima da gente e vai detonar. Não vai sobrar nada. Muitos ali confiando, não, Moisés, vamos em frente. Mas tinha outros ali querendo o quê? Até mesmo voltar atrás. Com medo. É aquilo que eu faço. Quando você for pressionado por alguém, você tende a o quê? A baixar a guarda, né, irmão? Baixar a guarda e você passa a ficar temeroso, né? Quando alguém pressiona você, quando você se sente perseguido. E assim não foi diferente para o povo hebreu. O povo hebreu, se sentindo pressionado, começou a abrir as pernas, como diz entre aspas, né? Então o que acontece? A perseguição estava a dar início ali, já tinha dado início. E qual era o intuito de Faraó? Faraó queria capturar todos eles e trazer novamente para o Egito, para escravizar e não deixar mais, jamais sair, a não ser. Você imagine se esse povo não tivesse um mediador que é Deus, dependesse deles mesmos. Nunca mais ele sairia dali. Nunca mais abandonaria aqueles campos de concentração, onde eles trabalhavam ali em serviços braçais, serviços muitas vezes sem remuneração nenhuma, muitas vezes sem nenhuma CLT, entre aspas, sem nada, sem direitos, sem deveres, nada. A pior coisa que tem é você não ter direito. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você trabalha numa empresa e você não é registrado em carteira. Você não tem direitos. Você não tem direito, você não tem CLT, né? Você não tem um contrato de trabalho, pelo menos um contrato você não tem. Se você for se aposentar, e aí? Como que você vai provar que você trabalhou ali? Se você não tem nada que prove, nem um papel, nem uma carteira, nem um contrato. Esse povo do Egito era a mesma coisa, não tinha nada que provasse que eles trabalhavam ali, eles não tinham dignidade. Lhe faltava dignidade.
Viu, meu amado? Quando eu falo para você, falta dignidade para você, o que é dignidade? É você saber ir e vir, ter respeito, ter um serviço digno, que consiga se sustentar você e sua família, que se consiga ter dignidade, vestir, se vestir pelo menos, ter condições de se vestir, ter um calçado. Isso é dignidade, coisa que os hebreus não tinham essa dignidade. Faltava dignidade por estar numa terra que não era deles. Quando você vai para um local que não é seu, você vai sofrer no começo. Não é fácil. Você vai lutar para aquilo, para você obter o quê? O reconhecimento daquele país para com a sua pessoa. Como o quê? Como um cidadão. Até então você não é um cidadão. Você não pode se considerar cidadão daquele país, natural daquele país, porque você não nasceu. A sua cultura é totalmente diferente daquele país. E para isso você tem que se adequar às leis locais do país, você tem que aprender a falar o idioma daquele país, você tem que, a partir daí, começar a montar um círculo entre você e aquele país. Você tem que ter um vínculo, aleluia, até que fim saiu. Você tem que ter um vínculo com alguma coisa daquele país. Você tem que pagar imposto para aquele país. Você não pode chegar lá e sonegar impostos. Você não pode. Você está num país que não é seu, ainda vai sonegando impostos. Você vai ser o quê? Extraditado. O que acontece com muitos que vão para algum país sem documentação, sem status, sem nada, acaba sendo descoberta por cometer algum deslize no país e acaba sendo extraditado. Você passa não, esse país passa a não querer você mais, ou te desprezou, quem tirar você dali. Aí pega você, compra uma passagem, algema os pés e os braços, coloca um agente do país dentro do avião para conduzir você até o país de origem sua. Olha que humilhação. E às vezes num voo comercial, voo com pessoas de viagem comum, pessoas que talvez estaria turistando no país, talvez estaria passeando, aí vendo você com aquela situação algemado, os pés e mão. Olha que humilhação. Então, isso é você não ter dignidade, o que o povo israelita não tinha no Egito. Que Deus abençoe.